Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Nós vamos ler 3 textos. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Filipenses 3, 13 e 14. Adianta um pouquinho aí, Filipenses está aí logo depois, né? Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E agora nós vamos lá para Números, capítulo 13, versículo 30. Números no Antigo Testamento, um dos 5 primeiros livros da Bíblia, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos nós contra ela. Amém? Que Deus abençoe e fale ao seu coração nessa noite, assim como falou ao meu. Então nós vamos falar aí sobre o poder da perseverança. Perseverança, ela é uma das mais belas virtudes da vida cristã. É uma das virtudes, das muitas virtudes que nós deveríamos buscar. Então a perseverança, ela compõe a base, o alicerce para garantir o sucesso de uma pessoa e alcançar, para que essa pessoa alcance vitória em todas as áreas da sua vida, né, principalmente na sua vida cristã, ela precisa aprender a perseverar. E o motivo de muitas derrotas é devido à ausência da perseverança. Quando não há perseverança, geralmente acontecem derrotas. E nós vemos aqui, há uma história, meus irmãos, uma pequena história que conta, fala um pouquinho sobre a vida de Demóstenes. Ele foi um grande orador e um político grego que viveu em Atenas, né? E inicialmente, quando pequeno, ele era gago. E desde jovem ele alimentava no seu coração a esperança de se tornar um grande orador. E um sonho que para ele era quase que impossível, devido à sua gagueira. Como que ele ia ser um orador, né, concorrer com os outros grandes oradores que a Grécia Antiga possuía, sendo gago. Então foram necessários muitos anos de treinamento para que ele pudesse ficar habilitado para alcançar aquilo que ele almejava, que era ser um grande orador. Então conta-se que Demóstenes, devido à sua perseverança, ele superou esse problema da gagueira, declamando poemas enquanto ele corria pela praia contra o vento e forçando os seus pulmões dessa forma. E também ele colocava seixos, pedrinhas redondas dentro da boca, enquanto ele falava, enquanto ele declamava as coisas, tudo para poder forçar. Então, após esse treinamento de anos, né, demandou sacrifícios de anos, muito esforço, ele acabou por se tornar o maior orador da Grécia Antiga, realizando, né, oratórias que foram ovacionadas por milhares de pessoas. E ele participou, desde que ele ficou livre da gagueira, porque ele conseguiu falar perfeitamente, ele participou da vida, tanto da vida política como da vida legal de Atenas. E com esse exemplo, nós vemos que nós precisamos aprender a perseverar em todo o tempo na nossa vida. Então, o que é perseverança? Perseverança é você se conservar firme, é você ser constante, é persistir, continuar,
conservar a sua força e a sua ação. É ter ou mostrar firmeza. Também é permanecer sem mudar, ou sem variar de intento. Isso é perseverança. É a capacidade de você focar em um objetivo, além do sofrimento que você está vivendo nesse momento. Você foca naquele objetivo e você se conserva firme, constante, você persiste, você progride, né? Apesar de todas as coisas que você está passando. Quando tudo ao redor parece que não é sólido bastante, você continua prosseguindo, transformando aquela dor que você está sofrendo em algo bom até para as pessoas que estão ao seu lado. Então, nós podemos chegar à conclusão de que a forma como nós reagimos ao inesperado diz muito ao nosso respeito. Nós precisamos aprender a responder de uma forma boa às circunstâncias inusitadas da vida, porque todos nós passaremos por elas. Elas vão chegar, né? Há momentos que há coisas que nós nem imaginamos passar, mas que em determinada situação da vida, elas baterão as nossas portas e nós teremos que enfrentar isso. E Deus queira que a gente aprenda, que a gente tenha perseverança para prosseguir no nosso objetivo, rumo à nossa caminhada cristã, rumo ao céu, apesar do sofrimento que estejamos passando. Então, perseverar, na verdade, nada mais é do que você reagir bem, mesmo quando o quadro que você está vivendo é completamente imprevisível. Quando não há luz ali no futuro, quando não há portas abertas, você continua prosseguindo, reagindo bem às coisas que você está vivenciando. É como se aquele que é perseverante, ele enxergasse além. Ele visse lá na frente, não somente aquilo que está acontecendo no momento, e ele conseguisse, com esses olhos que a gente chama de olhos da fé, visualizar aquilo que ainda está por vir. Isso é perseverar. Então, aquele que é perseverante sabe que as aflições do momento presente, elas são passageiras. E ao passo que aquele que desiste muito fácil, ele é consumido pelos problemas que o cercam. Ele se deixa abater e permite que a felicidade se dissipe, vá embora. Então, nós precisamos, né, aprender a ser perseverante. Nada melhor do que falar de perseverança no início de ano, onde nós fazemos tantas promessas, temos tantos planos, novos projetos, novos sonhos, perspectivas novas, né? E a gente imagina tanta coisa que a gente quer fazer, né? Eu mesmo começo o ano sempre falando, nesse ano eu vou fazer mais exercícios do que eu fiz o ano passado. Esse ano, né, a gente vai cuidar mais da saúde, a gente vai fazer dieta. E outros, eu vou voltar a estudar. Ou outros, eu vou mudar de emprego. Eu vou ler a Bíblia toda esse ano, é meu projeto. Eu quero conhecer mais a Deus. Quem não quer? Quem não inicia o ano com esse projeto no coração, com esse sonho? Eu quero conhecer mais a Deus, eu quero ter experiências maiores, mais profundas com o Senhor. Tudo isso é muito bom, desejar mudanças é bom, faz parte da nossa vida, sonhar é bom, só que para que tudo isso aconteça, para que se realize, nós precisamos planejar, precisamos definir estratégias, aprender a tomar decisões acertadas e principalmente persistir. Porque por vezes as coisas, ainda que a gente tenha planejado, definido estratégias e ainda tomado decisões que pensávamos ser acertadas, ainda assim algumas coisas não sairão a contento e nós teremos que persistir, mudar de rumo, não é? Muitas vezes bolar novas estratégias e saber efetuar novas mudanças. Então, muitos chegam a 1 metro de distância da vitória e desistem. Não dão continuidade, seja na sua vida profissional, seja nos seus relacionamentos, ou na obra do Senhor, ou mesmo nos seus projetos em relação a mudanças da vida, mudanças no seu interior. Às vezes as coisas já estão perto de acontecer e quando a pessoa vê,
já foi tudo por água abaixo, né? Conta-se a história de um homem que tinha uma fazenda e ele trabalhou numa mina nessa fazenda, né, a vida toda. E ele cavava e ia mais adiante, porque ali havia indícios de pedras preciosas. Um belo dia, desgostado da vida, ele desiste disso tudo, vende a fazenda e diz a história, né, que pouco tempo depois, um novo comprador que entrou na mina onde ele estava, ele conseguiu ver as pedras preciosas, né, receber ali aquilo que foi o esforço do outro todo. Ele conseguiu ali tirar as pedras preciosas que estavam naquele lugar. Então nós precisamos aprender a jamais desistir, persistir o tempo todo, não permitir que nada leve a gente a abandonar aquilo que nós começamos a fazer. Tem pessoas que começam a realizar as coisas e em pouco tempo já abandonam tudo aquilo. Não basta começar bem, é preciso começar bem e continuar até o fim. Um escritor norte-americano, Ernest Hemingway, ele aconselhou o seguinte: lembre-se sempre de evitar meia medida. Mire aquilo que você quer e pegue-o, jamais desista. Esse é o seu único modo de ser um vencedor. Nós sabemos que aqueles que são preguiçosos, que são inconstantes, eles vão arrastar a sua existência, marcada por sentimentos muitas vezes de inveja, sentimentos mesquinhos, mas aqueles que são perseverantes, que não desistem, eles vão conquistando, né, dia a dia, de tempos em tempos, eles vão conquistando novos terrenos. E nós lemos um texto aqui a respeito de Josué e Calebe, que estava em Números, capítulo 13, versículo 30, onde Calebe diz a Moisés, ele fez calar o povo, assim diz o versículo, e ele disse: subamos animosamente, vamos entrar nessa terra de Canaã. Eles tinham sido enviados 12 espias a espiar a terra e ver como era a terra de Canaã. Apenas Josué e Calebe voltaram com uma mensagem animada, não é? Nós podemos subir a essa terra, nós podemos entrar, é uma terra boa, há gigantes, as cidades são fortes, né? Mas Moisés, se nós entrarmos lá, Moisés, foi isso que eles disseram a Moisés, há frutas em abundâncias para alimentar o povo. Então eles não desistiram como os outros demais desistiram, eles não abandonaram o plano inicial, o objetivo daquela caminhada já de 40 anos, que era entrar e possuir a terra prometida. E então Deus honrou, né, tanto Calebe como Josué, e permitindo que daquela geração toda que estava ali, somente os dois entrassem na terra prometida, porque as outras, no tempo de peregrinação no deserto, todos os outros vieram a perecer. Então eu não sei qual é o seu sonho, os seus planos, os seus projetos, né, as perspectivas que você tem para esse novo ano que se inicia. Talvez você está falando assim: eu quero fazer um curso superior. Então não desista, né? Corra atrás, né? Saiba que você vai enfrentar obstáculos, você vai ter que estudar bastante, né? Você vai ter que lutar muitas vezes contra o cansaço, você vai ter que estabelecer prioridades, né? Vai ter que abrir mão de muitas coisas, mas se esse é o seu sonho, corra atrás dele, não é? Se você quer conhecer mais a Deus, você tem que ver, estabelecer estratégias. O que pode me levar a conhecer mais a Deus? Eu estar mais presente nos cultos na igreja, eu ler mais a Bíblia, eu orar mais, né? Eu colocar em prática aquilo que está escrito aqui, porque até então eu tenho muitas vezes conhecimento do que está escrito aqui, mas eu não coloco em prática. Então são algumas situações que a gente tem que começar a pensar e fazer planos, né? Porque muitos querem que as coisas caiam prontas do céu, que venham prontas.
querem vencer sem esforço algum, mas o próprio Deus nos aconselha a nos esforçarmos o tempo todo, dar o melhor de nós mesmos, abrir o nosso coração e nos empenharmos para que as coisas aconteçam. E eu gostaria de ver com você alguns pontos que eu separei que são importantes para a gente ser perseverante e alcançar a vitória naquilo que a gente almeja. E o primeiro que eu enumerei aqui é uma dedicação e determinação de um atleta. Quando um atleta está em treinamento, ele precisa se dedicar totalmente, ele precisa vencer as dificuldades, vencer os obstáculos, vencer o seu cansaço, vencer as dores, ser cada dia melhor, ele precisa ser totalmente determinado. Então, se o nosso objetivo é de conhecer mais a Deus, nós precisamos deixar de lado aquilo que é pernicioso, abandonar aquilo que nos faz desviar a atenção das coisas espirituais, aquilo que nos tira do rumo, aprender a separar aquilo que é pecado, aquilo que é embaraço, aquilo que nos afasta do Senhor. E se queremos alcançar os nossos sonhos, nós precisamos detectar aquilo que muitas vezes nos impede e nos detém de alcançar esses sonhos. A palavra de Deus nos diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Precisa haver um querer, um mover nosso em prol disso. Então, se nós temos sonhos, temos projetos, nós precisamos querer trabalhar para que esses projetos, eles se concretizem e eles aconteçam realmente na nossa vida, com dedicação e determinação de um atleta. Também precisamos esquecer aquilo que ficou no passado. Muitos desistem no meio do caminho, porque eles ficam remoendo coisas do passado, e outros ficam se lembrando dos seus erros, e porque erraram, acham que muitas vezes não são dignos de receber nada de bom, que estão sempre com aquele sentimento de culpa no seu interior. Então nós precisamos de parar com essas coisas. O apóstolo Paulo diz, nós lemos aí, uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Então nós precisamos esquecer dessas coisas que para trás ficaram, coisas que trazem sentimentos de culpa, coisas que muitas vezes nos afastam da verdade, que nos entristecem, que nos deprimem, que nos angustiam. Paulo, ele tinha muitas razões para esquecer o passado. Primeiro porque ele foi aquele homem que segurou as vestes, daqueles que tinham apedrejado Estevão. Olha só, Paulo perseguia os cristãos, e todos nós, meus irmãos, de uma forma ou de outra, já fizemos no nosso passado, algo do qual nós não nos sentimos bem, que nos envergonhou, mas entretanto nós temos esperança no nosso Senhor Jesus. Nós temos esperança, e o Senhor é quem nos ajuda a esquecer as culpas do nosso passado. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele não se lembra mais dos nossos pecados, eles são lançados no esquecimento. Então nós precisamos entender que nós já fomos perdoados e precisamos caminhar rumo a essa vida de fé, essa vida com o Senhor Jesus, de obediência. Paulo havia passado por sucessos e fracassos, alegrias e desapontamentos, tristezas, consolos, momentos de fome, de escassez, momentos de fartura, mas agora ele considera tudo isso passado. Ele olha para o passado, olha, isso é coisa do passado. Eu não fico olhando para trás, eu olho para frente, eu olho para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé, porque eu quero ter progresso na minha vida espiritual, e assim devemos nós fazer também. Outro ponto importante é esforço. A palavra grega que é usada aqui, nesse texto, esforça-te, tem bom ânimo, quando Deus diz
para Josué, né? Esforça-te, Josué, tenha esforço, né? É uma palavra que significa, é isso que vocês estão vendo aí, é esticar-se, né? Fazer um esforço violento, tremendo, para você avançar. Um atleta, né? Um corredor, quando ele está numa maratona, ele corre a si mesmo, como está aí nessa figura, se esticando para frente, fazendo um esforço tremendo. Essa é uma postura inclinada daqueles que são corredores, olhando para frente, olhando para o foco. Então, com essa metáfora, né, nós podemos dar a entender que para alcançar o nosso alvo, nós precisamos de um tremendo esforço. Então, esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração. Deus falou várias vezes com Josué: esforça-te e tem bom ânimo, e essa palavra também serve para nós. E por último, eu coloco aqui que nós precisamos aprender a descansar na fidelidade de Deus. A perseverança do crente, ela é proporcional ao conhecimento que ele tem do caráter do seu Deus. Você conhece Deus? Você sabe quem é o seu Deus? Você conhece os atributos do seu Deus, que são próprios deles, que são inerentes à sua pessoa, né? Deus é bom, Deus é justo, Deus é bondoso, Deus é longânimo, Deus é perfeito, não é? Deus, ele é compassivo, ele caminha conosco. E assim, quando nós vamos conhecendo o caráter do nosso Deus, os atributos do nosso Deus, nós vamos aprendendo a descansar na fidelidade, no amor e na bondade do Senhor, e com certeza nós vamos conseguir perseverar, porque nós olhamos para aquele em quem temos crido, e nós sabemos que ele é poderoso para fazer muito além daquilo que nós estamos pedindo ou pensamos. Existem 3 grupos de pessoas, meus irmãos. O primeiro grupo é daquelas pessoas que fazem as coisas acontecerem. O segundo grupo é aquele grupo de pessoas que ficam olhando o que está sendo feito. E o terceiro grupo é aqueles que nem sabem o que está acontecendo. Em qual grupo você está, né? No grupo daqueles que acreditam, que incentivam, que desafiam outros a dar um passo a mais? No grupo daqueles que trabalham, que se esforçam, que se dedicam, né? Que prosseguem, né, que se esticam para poder alcançar a vitória? Então seja desse grupo, das pessoas que fazem as coisas acontecer, daqueles que lutam, daqueles que são fazedores de história, podemos assim dizer. Então Deus quer que você seja um vencedor. Para isso você precisa se esforçar e se dedicar. E uma das doenças mais sérias de caráter é a inconstância. Como é difícil lidar com pessoas inconstantes, né? São aquelas pessoas que começam a fazer alguma coisa e nunca conseguem concluir. Elas estão sempre dando início ao que diz ser um grande projeto, mas logo ela abandona aquilo. Você já conheceu gente assim? Que está sempre começando coisas novas, mas logo ela deixa aquilo de lado. E quantos jovens, né, quantas pessoas chegam perto de alcançar a vitória, de realizar algo, mas desanimam nos seus estudos, não concluem. Eu conheço pessoas que começaram 4 cursos superiores e não conseguiram terminar nenhum, né? E a gente vê tantos jovens assim, que na sua vida profissional, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, eles nunca conseguem dar prosseguimento às coisas. E quantas instituições a gente ouve falar, né, que registram patentes de invenções e que estão entulhadas com esses trabalhos que foram inacabados, inventos do homem, né, que às vezes, se tivesse corrigido alguma coisa, dado um último retoque, ou corrigido uma pequena falha, ou alterado uma fórmula, ou trocado uma peça, modificado um detalhezinho que fosse, aquilo não seriam apenas invenções inúteis, né? Mas poderiam ser máquinas que hoje
né, e produtos que hoje seriam utilizáveis. Tudo porque pessoas, às vezes, não tiveram perseverança de continuar nesse intento. Então, quando você começar a realizar algo, a fazer alguma coisa, seja em que área for da sua vida, comece com a certeza de que você vai concluir aquilo que você começou. O ano está começando agora, né? Não desista, né? Você faça seus planos, não admita a possibilidade de desistência, né? Siga em frente com constância e Deus vai honrar os seus esforços, né? Imagina o que teria acontecido com Josué e Calebe se eles tivessem se acovardado junto com aqueles outros 10 espias que entraram com eles na terra prometida. Com certeza eles não teriam entrado na terra como aqueles 10 não entraram. Eles teriam sido contados junto com os outros. Eles não teriam contemplado tudo aquilo que eles contemplaram. Então nós precisamos saber disso, que não basta começar bem, é preciso continuar e chegar até o fim, né? Não se esqueça de que quando você se esforça, isso vai fortalecer a sua vontade. Às vezes a gente está sem vontade de fazer uma coisa. Eu não sei se você já passou por isso. Às vezes você está sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de vir à igreja, sem vontade de realizar determinada coisa, mas quando você se esforça e dá um passo em direção àquilo, né, aquilo vai gerar em você uma vontade, um novo ânimo, uma perspectiva diferente. Você vai aprender algo novo, né? Vai se tornar-se mais decidido, mais perseverante à medida que você for avançando, né? Então, somente com esforço e com constância em tudo que faz é que a vida adquire realmente valor. E nós temos alguns exemplos bíblicos de pessoas perseverantes. Noé perseverou, embora ele foi o tempo todo criticado, humilhado, desprezado, fizeram chacota de Noé em relação à construção da arca, mas ele, durante 120 anos, ele perseverou em construir aquele invento, sem nunca ter visto chuva, mas simplesmente porque ele estava baseado em uma promessa de Deus de que o dilúvio viria. Daniel foi aquele que propôs no seu coração não se contaminar e perseverou nisso. Ele tinha o objetivo de se manter fiel a Deus durante todo o tempo em que ele permanecesse no exílio babilônico. E nós vemos isso, Daniel entrando na Babilônia, apenas um jovem, e Daniel lá à frente, já velho, perseverando, passando como um consultor, como um conselheiro de vários reis durante os seus reinados, que tinham Daniel como um verdadeiro homem de Deus. Abraão perseverou 25 anos até receber o filho da promessa, que foi Isaque. Josué perseverou em seguir ao Senhor. E assim muitos outros, né, foram perseverando. Paulo disse, né, que o seu objetivo era conhecer a Cristo, era ser semelhante a Cristo e ser tudo aquilo que Cristo pretendia que ele fosse. Então ele levava sempre uma mensagem em seu coração. Lá em Atos 13:43 diz: ele os exortava a que permanecessem na graça de Deus. Paulo estava sempre exortando as pessoas a permanecerem na graça de Deus. Então, entre todos os homens na Bíblia que perseveraram, muitos outros do que aqui foram citados, o maior exemplo que nós temos foi o exemplo de Cristo, que no começo do seu ministério foi tentado por Satanás a não prosseguir, mas ele venceu o obstáculo, né? E depois de ter vencido essa provação, de ter vencido os conflitos pessoais, né, e todos os outros demais, né, problemas que ele enfrentou em várias cidades, diante de várias pessoas, ele conseguiu perseverar, ele conseguiu superar e foi realmente um vencedor. E a palavra do Senhor lá em 2 Crônicas 15:7 diz: vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Esforçai-vos, não desfaleça as vossas mãos, porque a nossa obra tem recompensa. Então,
nós temos que olhar para os nossos alvos, né? Sejam eles quais forem, crescer na fé, receber dons, adquirir maturidade, né? Cada cristão tem o seu alvo na sua vida espiritual, e Deus faz, né? Deus nos concede vitória quando nós aprendemos a perseverar e a buscar o Senhor em oração, constantemente, em leitura da palavra, em comunhão na sua igreja. Então, nosso crescimento e a nossa maturidade espiritual, se você quer chegar no final do ano com um cristão com mais conhecimento e mais maturidade espiritual, você tem que se lembrar disso, você precisa buscar o Senhor. E vai ser pura graça de Deus na sua vida, não mérito nosso, irmãos. Não porque nós merecemos alguma coisa, mas é pura graça de Deus, né? A fé nos faz agir, porque nós cremos nas promessas do Senhor. Nós cremos que Deus tem algo melhor, maior preparado para nós. Então, seja o que for que Deus colocou no seu coração, que Ele colocou na sua vida, ainda que esteja demorando, ainda que você olhe e fala, está difícil, está demorado, está custando, mas continue esperando, vivendo em comunhão com o Senhor, porque virá. Deus vai mandar a bênção e Deus vai fazer com que os seus sonhos, os seus projetos sejam realizados, se eles estiverem alinhados com a palavra de Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, diz Isaías, né, capítulo 1, versículo 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Que Deus abençoe sua vida. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos dê perseverança durante esse ano, que nos ajude a ser perseverantes, a aprender a descansar na fidelidade, na bondade do Senhor, a nos esforçar mais, a entregar mais o nosso coração na presença do Senhor. Deus, Tu conheces cada um de nós. Tu sabes aquilo que buscamos, aquilo que nós precisamos do Senhor, e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja presente conosco, que o Senhor vá à nossa frente. Deus, queremos começar os nossos projetos, seja uma corrente de oração, seja um propósito de crescimento, de busca do Senhor, aquilo que for, os nossos sonhos em relação à nossa casa, o nosso trabalho, as nossas amizades, aos nossos relacionamentos, ao nosso casamento, tudo isso requer esforço de nós. Nos ajuda, Senhor, a nos esforçarmos, a nos inclinarmos em prol disso, em função disso, e que a nossa vida seja um constante agradar ao Senhor, porque a Tua palavra nos diz, agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Em nome de Jesus nós oramos.